Olá, boa tarde a todas. Hoje vamos falar acerca do que é como ir a um supermercado e fazer umas compras que sejam realmente umas compras que nos ajudem nos nossos objetivos a longo prazo, uma vez que sabemos que às vezes os armários das bolachas ou aquelas coisas que estão escondidas lá no fundo do frigorífico são aquilo que nos impedem de conseguir alcançar o nosso objetivo. Hoje temos um panorama um bocado diferente, tem aqui atrás uma ponte giríssima, depois logo vos conto onde é que estou. Bem, basicamente os supermercados são aquele sítio onde está lá tudo, ou seja, desde tudo o que tem a ver com a casa, tudo o que tem a ver com os frigoríficos, tudo o que tem a ver com os armários, tudo o que tem a ver para comer coisas deliciosas, coisas frescas, coisas não frescas, e um dos inconvenientes é que principalmente as coisas não frescas, aquelas que nos fazem mal, têm sempre aquela cor nos pacotes que chamam muita atenção e portanto nós desviamos o nosso olhar para comprar aquelas coisas que nos parecem giríssimas e, obviamente, aquelas que nos parecem mais conhecidas precisamente pela publicidade que nós vemos na televisão e, portanto, é parte de uma forma, portanto, dos profissionais que têm, de uma forma que os profissionais têm de nos vender aquilo que nós não precisamos, mas que eles querem vender. Portanto, basicamente, as cores chamam-nos a atenção, tudo o que são publicidades, descontos, os 2 por 1 chamam-nos a atenção, normalmente estão em alimentos ou em comida, portanto, que nós não precisamos realmente de comprar. Acontece que eles estão pagos, portanto os profissionais estão pagos para ter estratégias para que nesses supermercados as coisas estejam, os bens essenciais estejam distribuídos de uma forma em que temos que passar obrigatoriamente por coisas que não precisamos, mas que vamos comprar por uma questão de... porque sim, porque são estratégias que são utilizadas e funcionam nas pessoas. Então, basicamente, vocês terão atenção quando vão ao supermercado e normalmente notam que às vezes andam à procura daquele bem essencial que é o de sempre, o que vocês compram sempre e precisam sempre, e normalmente nunca está na prateleira ao nível da nossa cara, não é? Ao nível do nosso olhar, está sempre ou por baixo ou muito acima. Normalmente aquilo que não é essencial está ao alcance dos nossos olhos e ao alcance das nossas mãos e das mãos das crianças, porque se levamos uma criança ao supermercado já sabemos que vai acontecer também o mesmo. Se nós não repararmos, não há problema, porque a criança ao pé da caixa vai sempre agarrar aquele chupa-chupa ou aquelas coisas que não temos que comprar porque realmente são coisas que não são necessárias nem saudáveis. Então, normalmente o que está mais caro também está sempre mais à mão, o que está, portanto, o que é novo, tudo o que é novidade está sempre mais à mão, portanto os nossos produtos essenciais estão distribuídos de uma forma que nós temos que passar por tudo isso, tipo labirinto no supermercado, para conseguirmos ver aquilo que eles querem que vejamos, portanto os profissionais querem que vejamos para poder aumentar as vendas basicamente. Portanto, normalmente há outro ponto que é os decimais, portanto nós estamos a ver os produtos que normalmente nos parecem mais baratos, são aqueles que terminam em, sei lá, 1 kg de bananas 0,99, se fosse 1 euro se calhar parecia-nos caro, ou se calhar na semana passada estava a 1,02 €, mas depois essa semana, como está a 99 cêntimos, está mais barato e chama-nos muito mais a atenção para que nós compremos. Portanto, os tais decimais fazem-nos parecer como que o alimento ou aquilo está, o produto está mais barato ou chama-nos a atenção para isso. Portanto, vocês se repararem também, quando vamos ao supermercado, depende dos momentos do dia, se a música é mais lenta ou mais rápida. Se o supermercado está numa hora que não tem muitas pessoas, a música é muito mais lenta para que nós demoremos mais tempo no supermercado. Se há muita gente no supermercado, a música é mais rápida porque isso estimula a compra rápida e muitas vezes a compra impulsiva. Portanto, também vai afetar a cesta final e, portanto, a nossa conta final e coisas que nós realmente compramos às vezes por impulso. Na entrada, normalmente também acontece que nós, até inclusivamente antes de entrar no supermercado, já sentimos aquele cheirinho a croissants, por exemplo. Isso pode ser que eles, precisamente no momento em que há mais pessoas ou que sabem que as pessoas vão comprar, portanto mais perto da hora do almoço, ou mais perto das 10 da manhã, ou mais perto da hora de jantar, ou no momento do lanche, portanto eles podem fazer uma fornada realmente de pão fresco, ou de bolos, ou qualquer coisa que nos chama a atenção, portanto esse cheiro chega-nos primeiro e, portanto, nós realmente entramos nesse supermercado já com vontade de comprar aquilo. Portanto, há coisas que nós podemos fazer para evitar todos esses erros, para evitar todas essas tentações e para realmente conseguir ter uma estratégia que nos leve ao sucesso daquilo que é o que nós procuramos, que é uma vida saudável a longo prazo. Então, há vários pontos que vos vou definir. Basicamente, começando pelo início, temos que aprender a informação correta para podermos defender destes impulsos. Portanto, uma das chaves é ter o frigorífico e o armário
repleto de coisas saudáveis. Portanto, se nós temos coisas boas em casa e não temos coisas que nos fazem mal, portanto, nós vamos comer. É muito difícil às 11 da noite, quando nós estamos a ver uma série, se não temos bolachas em casa, não as vamos comer. Portanto, se calhar comemos uma peça de fruta, ou comemos, sei lá, uns frutos secos de soja, ou uma barrita, portanto, o que temos à mão. Se não comprarmos, não vamos ter. Portanto, convém termos os armários e os frigoríficos cheios de comidinha saudável, que nos ajudam a evitar esses lapsos, essas tentações que nós temos sempre. Sabemos sempre que aquele pacote daquele chocolate ou aquela coisa está lá no armário. Segundo, fazer uma lista de compras antes de sair de casa, muito importante. E manter-nos fiéis à lista, portanto fazer uma lista, saber exatamente o que é que precisamos, ir apontando se calhar num post-it no frigorífico, à medida que as coisas vão acabando e aquilo que nós precisamos comprar, para fazermos uma lista e manter-nos ali fixos e fiéis a essa lista para chegarmos a casa só com aquilo que realmente necessitamos, porque sabemos nesse momento que é uma necessidade e não é impulso. Evitar tudo o que são promoções 2x1, principalmente são bolos, donuts, chocolates, essas coisas, cereais, açucarados, portanto, todo esse tipo de coisas que nos querem vender mais. Portanto, nós temos que evitar comprar essas promoções, que normalmente são só para incentivar a que nós compremos. Não só compremos mal, mas compremos muito daquilo que está incorreto para a nossa saúde. Por outro lado, escolher os alimentos com baixo índice glicémico, tudo o que é fruta fresca, escolher boas fontes de proteína, peixe, carne, ovos, queijos magros, portanto, escolher boas fontes de proteína para podermos ter em casa e termos várias opções para fazermos, portanto, muita variedade. Escolher tudo o que são cereais integrais, se comerem cereais, comida fresca, fruta, verduras, legumes, leguminosas, tudo o que possa ser comida boa, saudável e com um índice glicémico adequado para nós conseguirmos controlar o apetite e mantermos, portanto, o valor nutricional desses alimentos é muito maior do que qualquer alimento que esteja num pacote de plástico, não é? Que não seja especificamente para ser um alimento nutritivo, ok? Depois, reduzir basicamente refrescos, pão, açúcares, tudo o que é pão branco, sempre tentar comprar pão integral e nunca ir ao supermercado com fome. Portanto, o objetivo é levarmos a barriguinha cheia para não chegarmos lá e que nos apeteça tudo. Portanto, nós olhamos para tudo, quando temos fome tudo nos apetece, evidentemente. Se for muito difícil fazer isso, porque sabemos que vamos ao supermercado muito perto da hora do almoço, por exemplo, num fim de semana, coma uma barrita ou um batido antes de entrar no supermercado, meia hora antes ou assim, porque nós chegamos lá já muito saciados, bebemos bastante água e chegamos lá e conseguimos não só aguentar toda a energia que se gasta no supermercado, nas filas e com muita gente à nossa volta, mas também aguentamos comprar, ou não comprar neste caso, portanto, coisitas que não nos convêm, não é? Por impulso. Por outro lado, há que comprar, como já tínhamos falado, só o que está na nossa lista, portanto, não introduzir, mas eu não tinha apontado aqui as bolachinhas não sei quê, ou as pipocas não sei quantos, pronto, não convém, se não está na lista, não vamos comprar. Evitar tudo o que são alimentos pré-cozinhados, portanto, tudo o que são coisas congeladas para meter só ao forno, tudo preparado. Porquê? Porque normalmente trazem uma carga calórica, uma carga de açúcares e uma carga de conservantes que é muito superior àquela que seria um alimento natural, mas, por outro lado, trazem uma, portanto, quantidade nutricional muito escassa. Portanto, são alimentos normalmente que têm um valor nutricional bastante baixo ou não adequado para aquilo que nós precisamos. Nunca comprar caprichos e comida má, portanto tudo o que são doces, gomas, sei lá, pastilhas, batatas, coisas assim que sabemos que não nos convém ter em casa, porque vai chegar um momento que vamos ter que as comer, não é? Porque sim, porque há sempre momentos desses. E ler as etiquetas para saber exatamente quantas doses é que os alimentos trazem e quantas calorias é que estão em cada uma das doses. Porquê? Porque não é o mesmo trazer um alimento, imaginemos um iogurte que tenha açúcares e que tenha gordura, do que trazer um iogurte que não tenha açúcares, mas tenha gordura, ou que não tenha açúcar, ou que não tenha gordura, mas tenha açúcares. Portanto, há que saber ler o valor nutricional, portanto, neste caso as etiquetas de produtos que vamos comprar, portanto, embalados, mas saber que precisamos de produtos com pouco valor calórico, se queremos perder peso, ou com um valor calórico moderado, mas com um valor nutricional alto. Ou seja, cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de hidratos de carbono ou açúcares tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias. Portanto, dentro disso nós sabemos quanto é que tem cada dose daquele alimento que está dentro dessa embalagem. Portanto, se há uma embalagem que tem 4 doses, nós temos que perceber que não podemos comer a embalagem inteira sozinhos, não é? Portanto, temos que perceber que há que dividir aquilo em certas doses para consumir essa quantidade, ou pelo menos ser consciente daquilo que estamos a comer.
ok? Portanto, sabendo os hidratos de carbono e as calorias dos alimentos, as gorduras e as quantidades de proteína, nós conseguimos com certeza ler a etiqueta e perceber o que é que estamos a comprar ou o que é que nos convém mais comprar. Evite os alimentos light, porque normalmente podem ser baixos em gordura, mas têm um valor elevado em açúcares, é importante, e escolham sempre alimentos sem açúcares adicionados. É evidente que os hidratos de carbono também são identificados como sendo açúcares, mas há hidratos de carbono que são de fruta, por exemplo, numa bebida de amêndoas, um exemplo muito normal que eu costumo dar. Numa bebida de amêndoas nós temos açúcares ou hidratos de carbono, pois é óbvio, alguns deles são simples, mas não têm açúcares adicionais, ou seja, tem açúcar porque a amêndoa em si tem açúcares, portanto tem hidratos de carbono simples e complexos, mas não tem uma quantidade adicional, ou seja, é um alimento, portanto uma comida, um alimento que está processado, mas não tem adição de açúcares que não nos convém, ok? Portanto, mais ou menos esta é a ideia geral para vocês terem em conta. Se tiverem alguma dúvida, voltaremos a falar sobre isso. Se não tiverem dúvidas, espero que estejam para a próxima aula. Até logo!